Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso painel EBD desse domingo. Gostaria de primeiramente agradecer mais uma vez a presença de pastor Alexandre, pastor Selmir, para o nosso tema de hoje, que é a respeito de sofrimentos, lutas, e tentações. Baseado no nosso estudo dessa semana, do nosso WhatsApp, baseado em Tiago, capítulo 1, versículo de 12 a 18, que diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e mesmo Ele a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando o eixo o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém. O versículo 12 reforça a mensagem da perseverança nas provações e ressalva que a recompensa não está nessa vida, e nós temos visto isso ao longo dessa semana e semana passada também. Em 1 Coríntios, por exemplo, capítulo 15, versículo 19, menciona isso. Nos versículos 13 a 15, vemos que diante da luta devemos entender que os pensamentos deles são bons e não são maus. Vemos isso, por exemplo, em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, quando diz: Eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. E também vemos em 1 Timóteo 2, 3 e 4. Dessa forma, as tentações, a luta, não objetivam nos fazer cair, não vem dele as tentações, mas de uma identificação do exterior com algo já existente em nosso coração, ou seja, o pecado, como vemos, por exemplo, em Romanos, capítulo 7, 22. Então, esse versículo nos leva a entender que nós que temos uma responsabilidade pessoal, não simplesmente pelo pecado, mas também pela tentação que nós sofremos, pelo fato de ela encontrar uma identificação dentro de nós. E no versículo 16 a 18, o autor quer explicar aqui que é Deus, em vez de ser a fonte de tentação, Ele é a fonte de todo bem na experiência do homem. Os seus propósitos, eles são sempre bons. Ele finaliza o seu argumento, então, mostrando que Deus não é autor do mal, nem autor da tentação, mas é autor de todo o bem. E ele destaca a imutabilidade de Deus para garantir a sua bondade que não passa, ou seja, nosso Deus não muda. Ele é bom, e como nós costumamos dizer, Deus é bom, em todo o tempo Ele é bom, Ele não muda. Vemos isso, por exemplo, em Salmo 118, versículo 1. E essa bondade imutável foi manifestada em nós, gerando uma nova vida pelo Evangelho. E aí ele termina esse versículo. E a respeito das tentações que nós gostaríamos de falar nessa manhã, eu vou direcionar a nossa primeira pergunta para o pastor Alexandre, falando das tentações. Do versículo 12, o autor fala que feliz é aquele que vence as lutas e persevera nas provações. No versículo 13, ele refuta o fato, que provavelmente era o que estava sendo dito, que qualquer tentação tenha vindo de Deus. Como podemos entender provações e tentações? Qual a diferença? Bom dia, a gente acabou de fazer o culto agora, Então você que está assistindo a escola bíblica pode acessar também o culto que foi realizado hoje pela manhã, começando às 10 horas, e hoje às 18 horas também tem o culto da nossa juventude. Bem, Luiz, a questão prática, a gente vai entender que tentação, ela vem para minha queda, ela vem para me destruir, ela vem dada pelo inimigo, ela vem provocada por mim mesmo, às vezes não precisa nem do diabo, Quando o homem se aproxima do fruto proibido, apesar do aviso de Deus, quem os conduz até a árvore do conhecimento do mal é a curiosidade, é o livre-arbítrio do homem. Ele que achou atraente, ele que achou interessante e se aproximou, correto? E a gente vai entender que tentação não é pecado. Tentação não é pecado. Deus ninguém tenta ninguém. Deus avisa, olha, é
perigoso, não faça isso. Igual você faz com o filho quando avisa, olha, eu sempre gosto de lembrar, Mateus gostava, não é o caso do Pedro Guilherme, ainda não despertou para isso, neto aqui do pastor Selmir, mas o Mateuzinho tinha um dedinho fascinado por um buraco de tomada. Pedro Guilherme não tem isso não, mas o Mateus tinha. E só que ele tinha isso com 2 anos, 3 anos, né? Ele olha, isso dá choque, olha e tal. E não poucas vezes a gente corria. Uma vez eu tirei dele uma chave de fenda que ele estava com a mão para enfiar lá, porque ele viu que entrava lá, e ele ficou com raiva de mim, brigou, zangou, mas um dia ele conseguiu me enganar. Foi, pegou a chave de fenda, escondido, e enfiou lá na tomada. Está vivo pela graça, né? Está vivo porque era 220. Porque 220 a pancada é maior, então ele soltou, porque senão ele tinha morrido lá naquele momento ali, né? Então a tentação, ela é algo que ou ela é inerente a mim mesmo, que eu quero, que eu gosto, e aquilo se aproxima de mim, e eu escolho, eu fico naquela luta, né? Obedeço ou desobedeço, vou ou não vou, aquilo vem mais para a minha queda, é para desobedecer a Deus. Com relação à tentação e provação, a provação ela faz parte da vida, ela pode vir trazida ou pelo diabo, ou pode vir trazida pelas minhas más escolhas, né? Ela pode ser permitida, ambas são permitidas por Deus, mas ela pode ser uma permissão, por eu ser crente, por eu ser evangélico, eu chego ali dentro da UERJ e começo a defender o criacionismo. Eu posso passar ali por situações muito ruins, constrangedoras, de ser levado à reitoria. São provações, mas que ela vem para a minha edificação. A provação é mais por obediência a Deus, e a tentação é uma inclinação a desobedecer a Deus. A gente encara que provação ela vem me aperfeiçoar e a tentação ela vem me destruir. A provação vem por uma questão de permanência em Deus, de permanecer com Deus, como foi Jó. Jó não foi tentado, foi provado por Deus, passar ali pelo fogo, né? E Adão não, Adão tentado, vindo a tentação, concebe o pecado, e o pecado gera morte. Eu acho que, para mim, são essas duas maneiras práticas, né, da gente diferenciar. Eu sempre tive algumas dúvidas nesses versículos, porque eu estava até comentando também com o pastor Selmir mais cedo, né? Tanto no versículo 12 quanto no versículo 13, a palavra provação e tentação, elas têm a mesma raiz, peirasmo, né? Eu estava até conversando com o nosso professor de grego, que fez as aulas aqui na igreja, parceiro, obrigado, sempre aí disposto a responder as nossas perguntas, sempre uma pessoa fantástica. E conversando com ele, qual seria a diferença no original? Ele falou, olha, no original a raiz é a mesma, provação, peirasmos, tentação, peirasmos também, né? Com variações aí de substantivo, adjetivo, verbo, mas a palavra, né, utilizada, a raiz, ela é basicamente a mesma, tanto no versículo 12, quando ele fala de provação, quanto no versículo 13, que ele fala de tentação, né? Mas sempre ficou essa dúvida, se é a mesma coisa, nós de fato estamos falando de coisas diferentes, ou então é uma questão de contexto. E essa é essa pergunta que eu faço para o pastor Selmir. Considerando que temos uma mesma palavra, né, qual o contexto que a gente pode colocar provação, né, e qual o contexto que a gente pode colocar tentação? Considerando, e aí que entra a segunda pergunta, né, considerando o que aconteceu com Jesus no deserto. Essa é a minha maior dificuldade, né? Jesus, ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, né? E esse versículo entre aspas, é o pior caso, que nós temos Deus e o diabo e a tentação, tudo no mesmo versículo, né? E eles ali, no mesmo contexto, foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, né? E Tiago nos diz que Deus a ninguém tenta. Então essa é a dificuldade, como a gente consegue compatibilizar essa diferença entre provação e tentação, ao mesmo tempo que a gente tem esse versículo de Jesus sendo levado ao deserto para isso. Bom dia a todos. Nosso professor mesmo, né, o professor João, lá da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor de grego, e essa palavra, tanto para a tentação, o pastor Samuel já falou da última vez, quanto para provação, ela é a mesma,
perasmo, sendo que ali em Tiago ele usa a mesma raiz com a palavra perasmo. É interessante entender que dentro do grego, e aí uma grande discussão teológica, né, uma vez eu e o pastor Samuel, lá no Seminário do Sul, a questão do vinho, do ônus, né, é uma questão, talvez o Talindo já tenha passado por isso também, é uma coisa que as pessoas não entendem, que se chama polissemia. Né? Existe uma palavra em grego que ela tem várias variações, ela tem um número de acordo com o contexto. O grego tem esse detalhe. Você tem que entender o contexto em que aquela palavra está para você dar a interpretação correta do texto. Agora, falando assim, em termo de grego, né, em termo do original em que a palavra foi escrita aqui na carta de Tiago, tanto a palavra tentação como provação, ela é a mesma. E esse episódio de Jesus, quando ele, logo após ele ser batizado, e ele é conduzido pelo Espírito, né, ao deserto, ele não foi conduzido para ser tentado, ele foi conduzido ao deserto e lá ele foi tentado. É exatamente aquilo que o pastor Alexandre falou. O que é provação? Provação é a manifestação do bem de Deus. É aquilo que Deus quer que nós nos tornemos pessoas melhores. Né? É aquilo que nos faz crentes mais eficazes. O que acontece aqui dentro dessa carta de Timóteo, né, que ele escreve àquela igreja que predominantemente era de judeus convertidos ao cristianismo? Eles estavam passando por diversas dificuldades. Né? Ali no ano 45 ainda existia aquela perseguição ferrenha, né? aquela vem posteriormente, no ano 60, isso tudo, mas já existia ali algumas dificuldades, né? Morte, né? A morte, como disse outro dia o pastor Carlos Novaes, né? A morte é uma intrusa, né? Então você tinha aquela situação de morte, aquela situação ali dos ricos, das viúvas, das perdas, né? As pessoas que estavam perdendo a sua situação, então estavam passando muitas dificuldades. E ali, quando Deus fala de provação, ele fala exatamente isso. Quando você passa por essas situações e você não esmorece. Lá na frente você vai ver que ele vai falar do homem de coração dobre, aquela pessoa que tem duas mentes. Né? Então, a aprovação, ela vem a nos fortalecer. Eu gostei muito da tua palavra lá na semana passada, que falou de academia. Né? Por exemplo, eu corro, eu gosto de correr, mas eu detesto treinar. Correr, para mim, é maravilhoso. Chegar lá naquele dia, correr é legal. Agora, tem que treinar todos os dias, ir para a academia, levantar peso, fortificar a musculatura, para evitar lesão nas pernas. É muito chato, mas é necessário para que eu tenha o quê? Obtenha a vitória. Né? A gente pode entender isso também, e observe que quando eu não treino direito, o meu rendimento é diferente. Eu não consigo alcançar meus objetivos, eu não consigo alcançar o tempo que eu quero. Então a aprovação é quando Deus nos exercita a nossa fé. Olha, você está passando por isso, mas eu quero que você saia melhor dessa situação. Você não deve esmorecer, você deve continuar íntegro, você deve manter a sua fé, você deve ter certeza, porque se você for perseverante, essa é a grande palavra da carta de Tiago, a perseverança. Quando você é perseverante nas provações, você ganhará a coroa da vida, você ganhará a vida. Já lá na questão que meu tempo está estourado, né? Na questão lá de Jesus, ele é tentado não por Deus, ele é tentado pelo diabo, porque, como disse o pastor Alexandre, a tentação, ela é o contrário do que Deus quer. Deus quer te fortalecer, Deus quer te deixar uma pessoa melhor, Deus quer te aprimorar. A tentação não, a tentação quer te enfraquecer, quer te deixar prostrado, quer te deixar caído, quer te deixar humilhado.
E é exatamente isso que acontece. Quando Jesus vai para o deserto, a gente tem que ter o seguinte: Jesus era 100% homem e 100% Deus. E ali é uma prova de que, quando nós estamos em Cristo, nós podemos passar provações e nós venceremos. Jesus, ele é tentado, ele é levado a conduzir ao lado mal. E tu pode ver que o tempo todo ele fala, está escrito isso, mas não é bem assim, se você fizer isso, fizer aquilo. Ou seja, o tempo todo o diabo ele tenta desmerecer a palavra de Deus. A diferença é que em Cristo, o coração de Deus, o coração de Cristo era um coração perfeito diante do Pai. Ele era cheio do Espírito Santo. Então, aquela coisa exterior não veio abalar a sua fé. Então, ali ele foi provado, ele foi tentado em todas as coisas, mas não cedeu, porque ele termina falando assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, só entendendo, né, a passagem de Jesus no deserto, ela se refere a Deus, o Espírito levou Jesus ao deserto, né, porque assim, o que nós muito ouvimos são duas versões disso, né? Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, o que é diferente que Jesus foi levado ao deserto e lá foi tentado pelo diabo, né? Então o pastor entende que Jesus foi levado ao deserto, né, 40 dias, um número significativo por uma série de razões, né? Mas lá, naquela situação, ele foi tentado pelo diabo. Então, dessa forma, a gente consegue separar bem o objetivo de Deus em, entre aspas, né, fortalecer o homem Jesus com o jejum, né, fortalecer, prová-lo nessa situação, mas contudo, nessa situação, o diabo o tentou, tentando fazê-lo demover do seu objetivo, da sua missão, e etc. Ou seja, nós temos uma separação. O Espírito não o levou para ser tentado, levou-o para o deserto, para uma disciplina, mas lá ele foi tentado pelo diabo, né? Ou seja, é esse tipo de situação. E a gente tem Jesus como segundo Adão, né? Lá no Éden, a árvore estava ali, né? E Deus falou, você pode comer de tudo, vem daquela árvore. Só que ali o Adão, o primeiro Adão, se deixou levar pela influência do mal, né? Porque também dentro do coração dele ele queria ser igual a Deus, diferente de Cristo. Quando ele foi tentado a desobedecer, ele perseverou, que é a ênfase da carta de Tiago, ele perseverou em se manter fiel à palavra de Deus, porque o alvo dele não era no aqui e agora, os olhos estavam no futuro, estava para cada um de nós. Eu acho que esse que deve ser nosso olhar. E nós costumamos, às vezes, permita-me dialogar um pouquinho mais, em situação difícil nós afrouxarmos. Nós, como disse o pastor Alexandre, nós flexibilizamos a palavra de Deus. Isso acontece muito no direito, né? Às vezes o pastor Alexandre fala muito assim, não importa o que diz a filosofia, o que diz a psicologia, o que diz a antropologia, vale a palavra de Deus. Mas infelizmente eu vejo muitos crentes, quando encontram uma brecha no direito, eu posso pecar. Ou seja, está passando por uma provação, está passando uma dificuldade, mas ele dá um jeitinho para acertar as coisas, e para mim, demonstra uma falta de confiança plena em perseverar no Deus que é justo, poderoso, que nos dará vitória em qualquer situação. Amém. Pastor Alexandre, ainda no tema tentação, o versículo deixa, né, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Ou seja, nós entendemos que tentação é algo que existe, que encontra uma certa identificação em algo dentro de nós. A minha preocupação nessa pergunta é mais pastoral. O que nós podemos dizer para aqueles que estão sendo tentados e estão perdendo a sua batalha para a tentação? Né? Eu gosto muito de um autor chamado Dietrich Bonhoeffer, né? Quando ele fala da graça barata, né? Daquele que frequenta, mas não se compromete, né? Daquele que quer o perdão, mas não quer o arrependimento. Eu gosto muito desse autor. E muitas vezes o que nós vemos é uma situação onde as pessoas eles querem o perdão, mas não querem se arrepender dos seus pecados. Ou seja, e muitas vezes aceitam a tentação dizendo, Deus vai me perdoar, Deus vai esquecer, porque vivemos pela graça e Jesus morreu pelos meus pecados. Era o que Dietrich Bonhoeffer falava sobre a graça
barata. Mas, por outro lado, nós temos muitos irmãos sinceros, que por uma N razões têm travado batalhas imensas contra os seus pecados e têm perdido essa batalha. Né? O que nós podemos dizer para esses irmãos em relação às tentações que eles vivem, como vencer as suas tentações e estar em paz com Deus? Gosto quando a palavra de Jesus diz: vá, não peques mais. Vá e não peques mais. A primeira convicção, a primeira posição prática, da teologia pastoral prática, que a gente fala por irmão, é o seguinte: você vai perder muitas batalhas até se encontrar com Cristo. Ou seja, por mais que você leia a Bíblia, por mais que você ore, por mais que você busque consagração, por mais que você participe de todos esses movimentos religiosos, você vai perder algumas batalhas. Segunda coisa, nada disso nos impede de entrar no céu. São pontos. Eu quero dar algumas seguranças para o crente. Nós não vamos entrar no céu porque nós pecamos menos ou porque nós não pecamos, porque nós não deixaremos de pecar. A segunda coisa é que Deus está buscando um coração sincero, um coração voluntarioso, daquele que tem a capacidade de terminar de pecar e já entra em depressão, né, espiritual, né, aquele sentido assim: caramba, meu Deus, eu prometi tantas vezes, de novo, né? Como aquele personagem da televisão, Família Dinossauro. De novo, né? E Deus falou assim: fica tranquilo, porque eu já sabia. Mas aí entra a questão dessa questão da provação, né? Da tentação e dessa a cada dia menos. Eu tenho certeza, e aí todo mundo conhece esse ditado, porque eu sou melhor do que ontem e pior do que amanhã. O que Deus está querendo da gente é esse coração confissional, que confessa, que reconhece, que entende que não vai alcançar a perfeição, mas vai lutar para alcançá-la. É como se você entrasse um pouco mais lá para trás, você entrasse no octógono e você fosse lutar com o Aranha, o Spider-Man, que era o Anderson Silva. Como se você fosse enfrentar o Minotauro, ou fosse enfrentar o Aldo, se fosse entrar no ringue para enfrentar o Mike Tyson. Você já sabe que você não tem você não tem preparo para encarar o Mike Tyson. Por exemplo, eu e o pastor Silvio, a gente corre, né? Só que, óbvio, só que ele corre muito mais do que eu, né? Tem uma estrutura melhor, faz há mais tempo e tal, e tem um preparo. Ele faz esse negócio todo aí de preparo e tal, não faz nada disso. Eu saio ando 1 quilômetro e corro mais 4, 5. Faço alongamento, sou indisciplinado. Ele é disciplinado. Então ele corre mais, consegue mais, melhor tempo e tal. Eu só em correr, eu já estou feliz da vida. Corre que nem velhinho. Meu dia, foi quanto que eu mandei você? Corri 5 quilômetros em 49 minutos. Corrida de velho, corrida de sei lá, de que tartaruga. Mas estou feliz da vida com a minha marca. Ele não, ele já corre isso aí em 20 minutos. Vai, tá, beleza. Está bem, hein? Tá bem, tá bonito. Agora, se ele entrar agora numa corrida de meia maratona, que ele faz aí a meia maratona, nas Olimpíadas, ele chegará lá, depois que o estádio já estiver vazio, ele já vai chegar. Brincando, né? Mas assim, às vezes você entra em certas batalhas, meu irmão. Está tudo correndo bem aí? Tudo certinho? Tudo bem. Tá? Correndo? Ok. Porque na semana passada estava pipocando geral, né? Então ele está perguntando aí, tá? Então assim, a gente entra nessas batalhas já sabendo que a gente vai perder. Não, pastor Samuel, a gente vai sair machucado. Ok? Mas a guerra está vencida, que é a guerra contra o pecado. Quer dizer, nenhum pecado que eu cometa é suficiente para me tirar a salvação. A salvação não se perde.
Eu quero deixar para os irmãos... O coração acabou de parar agora. Hein? E você tem uma para o próximo EBD. Salvação não se perde. Salvação não se perde. Não se perde. Quando a gente entra no céu, eu costumo fazer essa pergunta aqui na igreja quase sempre. Qual é a única coisa que vai fazer com que eu entre no céu? E me deixa meio chateado quando a igreja ou não responde, ou responde errado. Há uma coisa só que te autorizará a entrar no céu: é o sangue de Jesus. Não é se você pecou pouco, pecou pouquíssimo, nada pecou, como disse a filha do Russell Shedd. Eu só acredito que todo homem é pecador porque a Bíblia diz. Eu só acredito que meu pai é pecador porque a Bíblia diz. Porque ela olhava para ele e via um homem santo. Não é talvez o caso da Simone, quando olha para o Samuel. Não é. Quando a Rita olha para mim, Selminho não. Quando a Rosanete olha para o Selminho, ela vê ali um santo. Mas, ainda que vivamos a vida de Russell Shedd, que a própria filha disse que olhava para ele e não via nele pecado algum, Russell Shedd dizia, quando contava isso, que ela não conhece o meu coração. Então, para finalizar essa fala, uma questão prática para você que está em casa, é dizer o seguinte: nós perderemos muitas batalhas, mas Deus está conosco, e Ele já sabe disso. Não há surpresa para Deus. Quando Ele morreu na cruz, Ele morreu por todos os meus pecados. Não ficou nada de fora. Porque o que está sobre mim é o sangue dele, o sangue do Senhor Jesus, que me torna digno de entrar no céu. Posso contar uma historinha? Lá, pastor. Como é que você... Ou não, pastor? Como é que você conta isso para uma criança no interior? E aí eu estou com as crianças e mandei o tio pastor, tinha muito esse hábito lá, me chamou de tio pastor. Tio pastor, porque pastor é meu nome. Teve gente que chegou na cidade procurando pelo Alexandre e ninguém sabia quem era. Não é que ninguém, né? Pouca gente sabia. Alexandre, ele é pastor. Não, peraí, pastor? Aqui só tem dois, né? Que era da Assembleia de Deus e eu, né? Rapaz, ele é batista? Mora ali, ó. Não sabia meu nome. Tio pastor. Como é que é esse negócio de que quando se abrir a porta lá do céu, lá no dia, né? Como diz lá que para a direita, para a esquerda, né? E tal. Não pode acontecer de alguém vir para a direita, cabeça de criança, né? Então não adianta explicar que ali é uma linguagem figurada real, quer dizer, é uma linguagem real que ele está colocando, aí havia uma separação. Eu disse, naquela hora, para ver assim na minha cabeça, eu disse, olha, você conhece Soldadinho de Ferro? Onde é que tinha, ainda tem até hoje? Sei. Então você imagina um ventilador muito grande, mas a base dele toda é de imã. Ele sabia o que eu estava falando. Imagina agora um monte de soldado de papel. Qual é o mais pesado? O de ferro. Então, faz de conta que quando abrir assim a porta, né, que Jesus aparecer, Jesus vai aparecer assim como se fosse um grande ventilador, em que ele vai dar o seu sopro, e aquilo que for palha, aquilo que for madeira, aquilo que for papel, não aquele da aprovação lá de Apocalipse, tudo vai voar, mesmo que ele tenha escorregado para o lado do soldadinho de chumbo, de ferro, o imã vai puxar o ferro, mas não vai puxar a madeira. Ele olhou para mim e disse assim, vai ser assim? Vai. Só vai ser atraído a ele quem tem o sangue dele. Quem não tem o sangue, ainda que se misture com quem tem, será afastado de mim, maldito para o fogo eterno. Afastado de mim. Então, essa imposição de mão dele vai atrair quem tem o sangue e vai deixar para lá quem não tem o sangue. Se uma criança de 9 anos entendeu, o adulto entende também. Fechou dizendo, por mais que eu peque, isso é insuficiente para eu perder minha salvação. E segundo, o Espírito de Deus está em mim. Quantas vezes me arrepender, Ele quer aquilo que você falou ainda há pouco, arrependimento, mudança de vida, mudança de postura,
caio assim, né? Peco de novo, que eu não caio, mas eu peco de novo, eu me restauro novamente e vou assim até, hoje eu peco muito menos, mas ainda continuo pecando. Vou pecar cada vez menos, mas ainda vou morrer pecador, dependendo da graça de Deus. Pastor Selmir queria fazer um comentário? Sim, dentro dessa pergunta proposta, né, a palavra de Deus nos diz a respeito daqueles que são tentados e têm perdido a batalha contra as tentações. É uma verdade que o pastor Alexandre falou, nós temos perdido algumas batalhas. A salvação, ela, uma vez salvo, também creio que é salvo pela frente, nós não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Mas eu não sei se esse é o ponto da pergunta, né? O que fazer? Aqui na carta de Tiago, aquelas pessoas estavam passando por esses problemas, algumas pessoas estavam cedendo a essas provações, e essas provações estavam virando tentações, né? Elas estavam sendo derrotadas, né? E não havia uma carta que há um grande pecado naquela comunidade de fé de Tiago. Não, eles estavam, infelizmente, pela sua natureza, eles estavam cedendo devido à provação, porque a provação é boa, mas quando nós tomamos a atitude ruim, ela passa a ser uma tentação. E aí, o autor, Tiago, ele fala o seguinte, a partir do verso 2, que a gente tem que entender esse contexto, que eu acho que explica essa situação. Ele fala assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, porque você está sendo fortalecido, você está sendo treinado, né? Vamos dizer, hoje a gente está falando de coronavírus, a vacina. O que é a vacina? É você colocar o vírus inócuo, né? ou com letalidade quase zero, para você produzir anticorpos, né? Então a aprovação, ela te produz anticorpos para você vencer algumas batalhas, né? Então seja feliz quando você faz várias provações, seja provação, não tentação, porque você é fortificado, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez, olha só o detalhe, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança, né? Eu acredito que hoje eu quero ser melhor do que ontem. Hoje eu sou menos tentado do que ontem. Ontem, de repente, eu era tentado em coisas que hoje o diabo sabe que não tem mais a capacidade, que eu sei que eu consigo vencer, mas é uma luta. Aí ele fala assim: olha, a perseverança deve ter ação completa, porque existe o processo, a salvação, a santificação. Essa carta de Tiago vai falar sobre muito isso, né? E a prática. Por isso que Tiago vai falar assim: não seja tão somente ouvinte, mas praticante. Você tem que praticar alguma coisa. Não é porque você é salvo para sempre, eu vou levar a vida da maneira... Não, você agora é uma nova criatura. Paulo vai falar isso lá em Romanos, né? Você não pode mais emendar vestido novo e roupas velhas, você tem que ter uma nova postura. E aí ele fala o seguinte, ele vai falar dessas pessoas, né? Seja porém perfeitos, essa é a vontade de Deus. Seja porém perfeitos e íntegros. Essa é a perseverança. A prova produz isso, mas nem todos conseguem. Aí ele fala assim: se porém, eu quero isso, esse é o ideal, mas se porém algum de vós necessita de sabedoria, aí eu acho que entra no ponto que você perguntou ali, necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhe impropera e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois a dúvida é semelhante à onda do mar, impelindo, agitada pelo vento. O que está dizendo aqui? Que nessa situação, quando você é tentado e tem perdidos e tem se derrotado, o que você tem que fazer? É buscar a sabedoria do alto, é buscar intimidade com Deus, né? Um historiador do primeiro século, que eu anotei aqui o nome, chamado Egésipo, e ele faz a narrativa de Tiago, conta a história de que Tiago, ele tinha os joelhos calejados, né? Que pareciam os joelhos de camelo, de tanto orar. Ou seja,
o grande segredo para você, quando você está sendo derrotado diante da tentação, é buscar sabedoria em Deus. Porque não é da vontade de Deus que você peque. Não é da vontade de Deus que você continue errando. A vontade de Deus é que nós sejamos perfeitos, como diz o texto. Ele diz, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficiente. Então a pergunta aqui, quando nós temos perdido batalha, nós sabemos que temos um Deus bom, um Deus justo, um Deus misericordioso, que não joga na nossa cara os nossos erros, mas que está sempre pronto para perdoar. Por isso, quando nós passamos dificuldade, vacilamos, nós temos um Deus que cobre através do sangue de Jesus a nossa multidão de pecados, mas nós devemos ter uma posição diante dele, dessa perseverança, de buscar essa sabedoria. O que temos aqui, eu entendo até, tentando entender o que o pastor Alexandre e o pastor Silvio falam, eu tenho duas situações. Eu tenho aquela situação daquele irmão sincero que nas suas lutas tem perdido as suas batalhas contra algumas tentações, e o que ele precisa é de sabedoria. Sabedoria para enfrentar, força do alto para enfrentar as suas tentações, e aquele consolo de que não é essa tentação que vai afastá-lo das promessas de Deus, como o pastor Alexandre falou. Por outro lado, nós temos aqueles irmãos, que na fé se confiam na graça barata para continuar pecando e viver uma vida de pecado. Ou seja, como Paulo falava, olha, se uma vez que fomos mortos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então existe muito aqueles que confiam nessa graça barata e se justificam nisso, mantendo uma vida de pecado ao longo de toda a sua vida, como se a graça fosse sustentá-lo nisso, e Paulo é bem enfático nisso. Não, as coisas não são assim. Essa graça barata, segundo Bonhoeffer, isso não funciona. Mas para aqueles que têm buscado ao Senhor, para aqueles que têm procurado viver uma vida de fé em virtude de N razões, até do seu passado, e aí, o que eu digo? Eu falo de drogas, eu falo de prostituição, eu falo de mentira, eu falo de aquele tipo de coisa, aquela bagagem que nós trazemos no e que muitas vezes vem sobre nós, como Paulo também fala, não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, aquilo que vem pesando sobre nós, e nós temos que lutar na disciplina até conseguirmos nos livrar, até que essa identificação com o nosso interior suma dentro de nós. Então é essa confiança que o pastor Alexandre falou, temos essa confiança que Jesus está conosco, perdoou e lavou os nossos pecados, e não é isso que me encomenda aos céus, mas desde que eu tenha um coração voltado para ele, e não esteja confiando aí numa graça barata. Aí a gente vai falar do outro, a gente vai sair dentro do tema, a gente vai agora vai dar uma pulada de convicção, que é um outro, que é aquele que está no nosso meio, fala Senhor, Senhor, mas não tem nada com Deus. Mas o meu coração não está. Então, assim, é muito duro a gente falar isso, porque em tempo atrás eu preguei aqui, acho que o seu Mick me acompanha bem de perto, a gente tem várias discussões teológicas, e isso é bom aqui na igreja, que o nosso ouvinte saiba disso, que a coesão que existe aqui nesse púlpito, ela é fruto de uma discussão teológica durante a semana. A gente não tem medo nem de discordar, nem de colocar as nossas dúvidas. Mas eu preguei algum tempo atrás e fiz uma brincadeira aqui na igreja, bem brincadeira, fiz uma aplicação que foi utilizada pelo pastor Tércio. Ele foi o corajoso. Eu só fui o papagaio de pirata, eu fui só o macaco de imitação. Ele chegou para a igreja, eu também para mim, e perguntei assim: quantos aqui entendendo que ser trigo é salvo? A igreja dele e a minha, todo mundo levantou a mão. Eu sou trigo do Senhor, eu sou seara do Senhor. Muito legal, obrigado. Quem aqui então entende que é joio? Ninguém levantou a mão. Aí não, vou perguntar de novo: quem aqui entende que é trigo? E ele disse: olha, há algo de errado aqui na minha plateia, porque a Bíblia diz que onde tem trigo, tem joio. E aí, o que me
trouxe conforto depois que eu fui analisar o texto, e aí eu fui mergulhar no texto, e fui aí atrás do aramaico, do grego, e o que era o trigo lá no Velho, procurando. Achei como diz o pastor, se ouviu um arrazoado ali pelo meio, e aqui a gente convive tanto que um vai pegando a mania do outro, né? Que é o seguinte, não é tarefa pastoral, não é tarefa da igreja saber quem é joio e quem é trigo, porque o próprio texto fala assim: Senhor, queres que eu tire, que a gente vai e tire o joio? Não. Aí eu dei todo um estudo aqui bíblico, como é que o joio funciona, a raiz do joio se mistura com a raiz do trigo, ele é parasita, ele é muito, não é igual, ele é semelhante, ele pode no meio confundir, etc e tal. Ele disse: não, o Senhor da seara, quando vier colher, ele separará. Então, a gente tem que entender que no meio de nós tem o cara que entende que Jesus é o Filho de Deus, entende que é pecador, entende que quem não tem Cristo vai para o inferno, entende tudo. Judas entendia tudo. Judas creu tanto que ele era Filho de Deus que o entregou. Aí tem várias suposições lá de Joséfo, que na verdade ele queria que Jesus instalasse um reino messiânico e tal, e que aí ele vai e entrega, porque aí quando ele estiver em aperto, então aí ele vai se manifestar, e eu estou no meio, correto? Vai se dizer que aquele texto que nos fala lá, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, aquele momento que fala assim: o meu reino não é deste mundo, está dentro de um pensamento que já andava-se ali pensando, de que o próprio Barbas teria procurado Jesus, por isso: olha, eu tenho exército, eu tenho espada e a lança, mas eu não tenho pão, me dá esse pão que a gente bota o romano para correr. Imagina hoje a igreja evangélica sendo desafiada para colocar o inimigo para correr, vai achando que é ação judicial, ou então ser black bloc, não é isso que fala? Black bloc, quebrando tudo, que vai conseguir, a gente vai conseguir, é no joelho. Então a gente não tem essa tarefa de descobrir. E dentro da igreja tem gente que intelectualmente ele entende o evangelho, mas não entrou no coração. Ele continua com o coração dele inclinado às coisas do mundo. Ele continua querendo as coisas e quer trazer as coisas do mundo aqui para dentro, porque ele não se encaixa com a santidade, não se encaixa com a fidelidade, não só a Deus, a mulher. Ele não se encaixa com o sexo dentro do casamento, ele não se encaixa em ter as coisas no tempo de Deus, ele não se encaixa em esperar, em ter não de Deus, ele não se encaixa com isso. Ele acha que realmente ele pode articular, ele pode, entendeu? Porque ele sabe o que fazer, ele não sabe o que quer. Espere com paciência. Então, só para dizer que a gente precisa entender que dentro da igreja, que passou pelo batistério, talvez faça parte até da liderança da igreja, tem pessoas que não são convertidas, são pessoas intelectualmente cristãs, mas ela não é convertida, tanto que muitos, quando aparece um projeto social, ainda que seja contra a palavra, ele abraça. Ele tem dificuldade de se opor à ciência a favor da palavra. Ele é capaz de querer coadunar o Big Bang com a criação e começa a abraçar uma série de explicações da natureza, dizendo que isso é Deus. Ele não consegue entender que Deus fez o homem do barro e soprou em suas narinas. Ele
não consegue aceitar isso. Ele precisa de uma explicação científica. E isso é falta de um coração convertido. Ele precisa de explicação, ele precisa coadunar a ciência com a Bíblia. E para finalizar isso, lembra-me que lá nos anos 90, havia uma cultura dizendo, pastor Selmir, que Davi não existia. Eu era chamado de analfabeto teológico, sabe por quê? Porque eu defendia com garras e unhas de que Davi existiu e que as histórias bíblicas são verdadeiras. A mula de Balaão falou, o Mar Vermelho abriu-se. Por quê? Porque a Bíblia fala, não foi uma baleia que engoliu Jonas, foi um peixe. Porque a Bíblia tem palavra para baleia e para peixe. Mas eu era considerado que, não, leva ao pé da letra, não, analfabeto teológico. Até que lá, em 1900 e alguma coisa, não vou lembrar aqui agora, apareceu pelas mãos de um arqueólogo ateu, não era judeu, não era cristão, ele era ateu, e que diz que a prova da existência de Davi é irrefutável. Você vai agora em Israel e você vê ali onde tem a casa de Davi, pastor. O que tem de inscrição lá sobre Davi é assim, não tem como negar. Aí o que faz o cara que é da ciência? Mas não tinha essa pompa que a Bíblia fala, era um homem comum. Adivinha de que lado fica o cristão intelectual? Do lado da ciência. Então, finalizando, é dizer assim, infelizmente, nós temos gente no nosso meio que não são convertidos, que são joios, que eu não sei quem é, não sei identificar, estou olhando, não sei identificar, porque tem muito trigo que se comporta como joio, e tem muito joio que se comporta como trigo, mas as suas naturezas serão reveladas. Eu não poderia, estamos quase chegando ao nosso final, passamos só um pouquinho, mas eu não poderia deixar de falar aqui dos comentários que nós temos aqui no nosso Facebook, né? O irmão Enoque falando que o assunto é muito interessante, mas a gente tem pouco tempo. É muito pouco tempo para a gente falar tudo. A gente vai planejar uma oportunidade específica para estar falando mais sobre esses temas. O irmão Ademar, né? Ele faz aquela famosa pergunta, né? Se salvação não se perde, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Essa pergunta a gente vai deixar a resposta para isso para uma outra oportunidade, né? Porque isso a gente começa a falar sobre soteriologia, doutrina da salvação e as várias visões sobre as quais você entende a salvação, ela é entendida, né? Vamos falar sobre perseverança dos santos para o calvinista, livre-arbítrio para os arminianos, e a gente vai ficar aqui basicamente até o culto à noite falando sobre isso, mas irmão Ademar, eu prometo que a gente vai tirar um dia específico para falar sobre isso. Por quê? Porque é um assunto interessante, porque por mais que nós preguemos, muitos irmãos têm dúvidas em coisas muito simples do tipo, como eu sou salvo? Nós pregamos a salvação o tempo inteiro em Jesus, mas muitos têm dúvida, como somos salvos efetivamente? Né? E sobre isso a gente vai tirar um momento específico para falar. Eu gostaria de agradecer o pastor Alexandre, né? Gostaria de agradecer o pastor Selmir, né? Dando aí uma última mensagem para você, que mais uma vez, como o pastor Alexandre bem falou, que luta como tentado, falou o Selmir também, luta como pecado, tem as suas lutas aí, isso te entristece o seu coração, assim como foi comigo, né? Em muitos momentos da minha vida, entristece o seu coração, você que uma vez encontrou o Senhor, devotou a sua vida ao Senhor Jesus, e os seus pecados entristecem o seu coração, e você tem travado uma batalha ferrenha contra o seu pecado, e nossos irmãos aqui disseram, continue, persevere, que o que te aguarda nessa luta, o que te aguarda nessa perseverança é a coroa da vida, e você será vencedor, seja ele qual for o seu problema, seja ele qual for a sua tentação, de que ordem você esteja vivendo, o Senhor é contigo e não te abandona. Amém? Amém. E só lembrando também que deve estar na nossa mente que pecado é um todo.
Porque muitas pessoas dão muito valor aos pecados morais, mas desprezam os pecados éticos, o pecado da omissão, né? outros pecados, né? Então a gente precisa também olhar o pecado como um ato geral. Porque a gente que faz gabinete, a gente que recebe a ovelha que está nessa angústia, muitas vezes ela vem com um problema e que ela não cometeu nenhum pecado moral, né? Do tipo adultério, coisa sexual, tal. Não. Ele, nessa área, a pessoa é equilibrada, vive tranquilamente, tal, mas cometeu outros que trazem consequências. É só para a gente deixar claro que quando aqui os pastores, os professores, os irmãos falam que lutam contra o pecado, lutam contra aquelas coisas que desagradam a Deus. Eu, durante anos, não conseguia amar o mundo árabe. Não o árabe clássico, o árabe petrolífico, o árabe sultão, aquele árabe das Arábias. Não o árabe do Egito ali, né? Aquele povo ali, mas o árabe muçulmano, islâmico. Durante anos isso atormentou meu coração. E foi essa igreja aqui que proporcionou me mandar para conviver no Oriente Médio durante o Ramadã, para eu poder tirar do meu coração aquela repúdia. Como é que eu poderia dizer, transforme o mundo com a alegria de Jesus, se eu não queria isso para o islâmico? Era um pecado que me atormentava. Só para dar um exemplo, que tem pecados que podem até ser aplaudidos pelo pastor Selmir. Eu tenho um amigo de outro estado, que ele diz: pastor, eu tenho um pecado, eu não consigo de jeito nenhum olhar para um bandido e não desejar a morte para ele. Eu não consigo ver um estuprador, um assassino, tal, e não desejar eu mesmo ser o carrasco, o executor dele. Por mais que a gente fale, pastor Selmir, da graça, de pessoas transformadas, não consegue. E ele sabe que isso é um pecado que atormenta. E aí o diabo, sabendo, vai ali e bota o dedão lá e te acusa. E não precisa ser uma coisa moral, no sentido de imoralidade. É só para dar assim um reforço. Quando está se falando aqui de que nós precisamos buscar santidade, buscar agradar a Deus, buscar deixar os nossos pecados, é deixar, por exemplo, a pessoa que não consegue a igreja, um desigrejado, está em pecado. Por que ele está em pecado? Porque ele fica sem fazer parte do corpo. É uma mão que quer, mão da família Adams, né? Que quer andar sozinho, quer andar sem um corpo. Correto? Culpa o pastor, culpa a doutrina. Eu sempre digo para o desigrejado, que não é possível que dentro de uma pluralidade, me ajuda aí, pastor Selmir, uma pluralidade de igrejas, de maneiras de ser igreja correta, né? Estamos falando aqui, não é possível que o cara encontre um lugar, mas é muito mais cômodo eu não me envolver, eu ficar em casa. Isso é pecado. Não deixe de congregar, como é o costume de alguns, né? Hoje não estamos congregando por uma questão de princípios, de uma questão epidêmica, de uma questão social, é outra coisa, não é perseguição religiosa, é uma opção da própria igreja para a preservação da vida, né? Mas o corpo tem que estar junto. Eu tenho que fazer parte desse corpo. Não estar envolvido com a obra missionária é pecado. É pecado. Quando você vê a igreja caminhando na pregação do evangelho, a igreja envolvida com missões, a igreja envolvida com as crianças, levar o evangelho, visitar um enfermo, estar ali nesse movimento, e o membro da igreja diz assim: não, eu vou ficar em casa,
eu vou só cantar, adorar, eu vou entregar meu dízimo, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, vou jejuar, e só está em pecado. Então é só para poder assim abrir um pouco mais essa questão do pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Obrigado. Para concluir, você bem, 19h50, bem citado, né? Pastor, comenta, eu faço oração final, a gente quem me começou 11h24, né? Quem me conhece, na época que eu pastoreava lá na Baixada, ainda dentro desse tema, provação e tentação, tem coisas que a gente erra e dá lugar ao diabo, sem perceber. Coisas simples. Por exemplo, outro dia eu já fiz isso, graças a Deus me libertei disso. Eu andava de carro, pastoreava Magé, aquele negócio todo, então carro, pneu, vai embora. O pneu é caro. Aí quando o pneu estava ruim, o que eu fazia? Parava numa borracharia dessas por aí, comprava um pneu. Sendo que o pneu custa 400, 500 reais, eu comprava o pneu por 100 reais. E aquilo incomodava demais o meu coração. Decidi parar com isso. Se eu não tenho dinheiro para comprar pneu, eu vou andar de ônibus, eu vou andar de metrô. Mas eu não vou financiar o roubo. Se o meu carro bater o motor e eu não tenho dinheiro para fazer uma retífica, comprar, eu não vou em ferro velho. Se na minha casa eu tenho um péssimo sinal para assistir televisão, eu não vou colocar aparelho samurai. É gatonete, né? Eu não vou botar gatonete. Não é ser intransigente, é ser perseverante, é ser digno, é ser correto, é ser crente, saber passar por provações, sabendo que Deus, eu não preciso de pneu para andar, eu não preciso de gatonete para me comunicar, eu preciso ter uma vida íntegra diante de Deus. Eu peço a Deus sabedoria, para que quando eu for provado, jamais venha cair em tentação. Amém. Amém. Apesar de toda a nossa discussão mais teológica, Peirasmos e grego, vai grego, a gente tem uma aplicação muito prática nesse tema, né? Vivermos como cristãos e filhos de Deus. Amém? Então eu gostaria de agradecer a presença dos irmãos, mais uma vez agradecer a presença do pastor Alexandre, do pastor Selmi e todos aqueles que nos acompanharam ao vivo aqui no nosso Facebook. Vamos orar e encerrar esse nosso encontro e até domingo que vem, como vamos estar falando sobre igreja verdadeira, no final do capítulo, Tiago, capítulo 1, a respeito de igreja verdadeira. Eu acho que nós vamos retornar a esse ponto com certeza. Igreja verdadeira, como deve ser a igreja, né? Vamos orar, irmãos. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero te louvar, eu quero te agradecer, porque tu és um Deus bom, tu és um Deus fiel. Leva-nos em paz, segundo a tua paz, segundo a tua santa proteção. Proteja aqueles que estão em suas casas. Obrigado pela presença de cada um. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, os nossos corações para a tua palavra, que nós possamos ser cada dia mais, ó Pai, fiéis a ti e a tua palavra. Que o Senhor possa nos encher, ó Pai, da alegria da tua salvação. Leva-nos em paz, segundo a tua paz e proteção, até o nosso próximo encontro, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado. Deus os abençoe. Só lembrando os irmãos que tem a Escola Bíblica Dominical, a tia Rosanete e a tia Ritinha soltaram, e a tia Solange também. Tá? Papai e mamãe incentivam essas crianças a assistirem, e tem o culto da juventude hoje às 18 horas. Obrigado, um grande abraço. Tchau, tchau.